O meu marido terminou o casamento comigo porque eu expulsei a filha dele da minha casa. Ei, fica aí que tem história nova. Bom, eu já estava junto com o meu marido há algum tempo. Eu não tinha muito contato com a filha dele, porque ela morava junto com a mãe. Então a gente não tinha ali muito contato. Ela já era tipo uma adolescente, 17 anos e tal, e ela não costumava muito visitar o pai dela. Ele apenas mandava pensão, falava com ela de vez em quando. Então por conta disso, eu e ela a gente não tinha muito contato. Mas até aí tudo bem. A ex-esposa dele nunca foi um problema pro nosso relacionamento. O relacionamento deles acabou de uma forma super tranquila, e ela já tinha outra pessoa, então nunca foi um problema. Parecia que eu tinha tirado a sorte grande. Mas enfim, a filha deles, né, acabou engravidando. Como falei pra vocês, ela tinha 17 anos. Ela acabou ficando grávida do namoradinho dela da mesma idade. E ele estava morando na casa junto com ela. Ou seja, morava ela, a mãe, o padrasto e ele. Tinha se mudado pra lá desde quando tinha descoberto a gravidez. Só que ele é um menino totalmente encostado, que não quer fazer nada, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer fazer absolutamente nada. E ela, por ser namorada dele, ter os olhos completamente vendados pela paixão, pelo amor, não enxerga o tipo de pessoa que ele é. E eles começaram a dar muitos problemas com a mãe dela, muitos problemas mesmo. E ela foi e entrou em contato com meu marido falando que ela não estava mais aguentando aquela situação, que ela ia surtar, que eles estavam dando muito problema, que ela precisava da ajuda dele e tal. E aí ele foi e disse que era pra ela mandar a filha deles pra casa dele pra ficar um tempo com ele. Conversou comigo e eu tipo, tudo bem, sem problema e tal. Mas eu falei que viria só ela, que eu não ia aceitar ele dentro da minha casa. Até aí tudo bem, veio só ela lá, grávida e tudo. Durante a gravidez eu ajudei ela bastante, sabe? Eu entendia que a gravidez sugava muito e tal, então eu fui super compreensiva. Mas depois que a criança nasceu, ela continuou exatamente igual. Ela não fazia absolutamente nada dentro de casa, não lavava nem as roupas da criança, pra vocês terem noção. Não fazia comida, não fazia absolutamente nada. Não queria estudar, não queria trabalhar. O pai da criança, como não tinha emprego, ele não costumava ajudar ela financeiramente, né? Então é assim, verdadeiro caos. Isso a gente começou a ter muitas brigas, porque mesmo depois da criança já tá um pouquinho maior, ela não queria fazer absolutamente nada. Então, tipo assim, eu saía de manhã, eu e meu marido, a gente saía de manhã pra trabalhar e a gente chegava de noite. A casa tava revirada do avesso, louça pra tudo que é lado, roupa jogada pela casa. Tava um verdadeiro caos. E eu fiquei falando pro meu marido que aquilo tava insustentável, porque eu pedia pra ela fazer as coisas e ela dizia que não dava, que a criança não deixava, não sei o que e tal. Mas ela também não colaborava, tipo, ao mesmo tempo que ela não fazia nada, ela bagunçava ainda mais. E aí eu comecei a falar pro meu marido que era pra ele conversar com ela, porque aquilo não tava dando mais, que eu tinha que estar lavando a minha roupa, a roupa dele, a roupa da filha dele, da neta dele. Pra mim já tava insustentável. E eu fiquei avisando, gente, avisando várias vezes. Perdi as contas de quantas vezes eu pedi pra ele falar com ela, e ele nunca falou. Até que teve um dia que eu cheguei no trabalho exausto, eu tinha saído de casa às 7 horas da manhã, eu cheguei em casa 8 horas da noite. Cheguei e ainda tinha que fazer janta, né, porque a bonita não tinha feito. Gente, eu juro pra vocês, não tinha uma panela limpa pra usar. Não tinha um copo. A pia tava cheia de louça. E aí eu surtei. Comecei a brigar com ela, comecei a falar um monte de coisa. Eu acho que eu botei pra fora tudo que eu tava acumulando, sabe? De todos esses meses, botei pra fora. Ela começou a brigar comigo, dizendo que eu não era mãe dela, que eu não tinha direito, cobrando nada dela. E no meio da discussão, eu falei pra ela que ou ela começava a ajudar dentro de casa, ou era pra ela ir embora da minha casa. E ela foi. Parte 2. Ela foi embora, levou a criança e pra mim foi um alívio. Quando meu marido chegou em casa, perguntou por ela e eu falei pra ele tudo que tinha acontecido. E ele começou a brigar comigo, falando como é que eu tinha coragem de expulsar a filha dele de lá, que as coisas não eram desse jeito, que eu não tinha direito, que eu não era mãe dela, que ele era o pai e tal. E a gente começou a brigar muito, porque eu falei pra ele que eu já tinha avisado várias vezes que ele precisava tomar uma atitude e toda vez ele ficava ignorando, então eu já tinha cansado. E a gente brigou muito e ele falou que era pra eu ligar pra ela pedindo pra voltar. E eu falei que eu não ia ligar. E ele disse que ele ia ligar. E eu falei que não, que se ele mandasse ela voltar, e ele ia embora junto, porque eu não aceitava mais aquilo. Ele achou que eu tava brincando, né? Foi e ligou pra filha dele pedindo pra ela voltar. Quando ela apareceu na porta de casa, eu surtei de novo, perguntando o que ela tava fazendo lá. E ela disse que o pai dela tinha mandado ela voltar. E aí fui pra cima dele, gente, a gente brigou. Até que no meio de toda a confusão, ele falou que onde a filha dele não era bem-vinda, ele também não era e tal. Gente, eu super acho muito bacana ele defender a filha dele, ele tá do lado da filha dele até assim, até o limite, até o final e tal. Mas nessa situação, não.
nessa situação ele precisava colocar um limite dela que ele não queria colocar. Ele queria que a menina tivesse a vida de rainha dentro de casa enquanto eu fazia tudo. Então eu não aceitei. Eu não sei vocês, mas eu não aceitei aquilo. E aí ele falou que ele ia embora porque onde a filha dele não era bem-vinda, ele também não era. E eu falei pra ele, então pô, vai embora. Ele catou todas as coisas dele e foi embora. E assim, a gente já morava juntos há bastante tempo, mas a gente não era casado oficialmente, sabe? A casa era minha, ele morava junto comigo, a gente não teve filhos, a gente não chegou a comprar um transporte em conjunto. Então ele simplesmente foi embora. Já fazem 7 meses que a gente se separou. Não sei onde ele tá morando, não sei onde ela tá morando. Sinceramente, não sei do que tá acontecendo em nada na vida dos dois. É claro que eu fiquei muito chateada com toda essa situação, porque a única coisa que eu pedi é que ela ajudasse um pouquinho dentro de casa, porque tava ficando extremamente sobrecarregado pra mim. Mas também não me arrependo da atitude que eu tomei. E vocês? O que vocês fariam no meu lugar? Mas enfim, essa é a minha história. Foi isso. Hoje eu vou contar pra vocês do dia que um cabeleireiro super famoso aqui do TikTok, pelas transições e dancinhas, foi um escroto comigo enquanto eu me maquio. Gente, tudo começou quando uma amiga minha muito próxima fechou parceria com ele, chamou ele, fechou com ele pra fazer aquele vídeo de transição, de dancinha, vocês sabem de quem eu tô falando, né? E ele super topou, ela queria ficar loira quase global. Nisso, ela também falou de mim pra ele, que eu queria ficar ruiva. E ele também super topou e eu chamei ele no WhatsApp, a gente começou a conversar. Só que com ela, ele chegou a marcar horário. E ela perguntou se eu podia ir com ela acompanhar pra ela não ir sozinha, porque o salão é muito longe da nossa casa. Depois de muito insistir, ele deixou eu ir pra acompanhar ela, porque ele falou que eu não cabia no salão junto com ela. Chegando lá, sim cabia. Ele só, tipo assim... Não sei, gente, não sei explicar. Agora vendo de outro ponto de vista sobre ele, sabe? Mas enfim, aí nós chegamos lá e de primeira ele foi até simpático. Tinha uma outra menina lá também gravando nesse dia, também ia fazer o cabelo. Sendo que quando minha amiga perguntou se ele podia fazer meu cabelo junto com o dela, ele disse que não dava, que ele só ia atender ela no dia. Só que a gente chegou lá e também tinha outra pessoa que ele estava atendendo. Chegamos lá, conversa vai, conversa vem. Aconteceram algumas coisas em relação ao salão e a minha amiga que estressaram ele. E aí ele já mudou completamente a áurea. Ele fechou a cara e ficou mais quieto. Só que até então, eu não tenho nada a ver com isso. Não era diretamente comigo. Então, tudo bem, ele tem os motivos dele, deixa ele ficar estressado, problema dele. Só que aí eu comecei a perceber uns olhares cruzados, assim, tipo, meio olhando feio pra mim. E eu queria que fosse alguma coisa da minha cabeça, sabe? Eu pensei, não tem nada a ver comigo, ele tá assim com todo mundo. Até porque ele é super grosso com todo mundo, com a equipe dele, com o namorado dele, que é assessor dele também. Não é uma pessoa legal de estar perto. Enfim, chegou um momento do dia que estávamos todos conversando sobre signos e ele perguntou o signo da minha amiga que estava comigo. Ela respondeu que era Sagitário e eu disse que o meu era também. Ele olhou pra mim e falou assim: "Nossa, você não é Sagitário não, filha. Nada a ver com você." Nisso eu olhei pra ele e eu falei que eu me achava super sagitariana. Ele disse que sagitariana não é tão extravagante desse jeito. E eu disse que na verdade era assim. Nisso ele perguntou qual era o meu ascendente e eu falei Capricórnio. Ele olhou pra mim e falou assim: "Nossa, agora eu entendi, por isso que eu tô te odiando." Gente, vai ter que ter parte 2, mas eu já vou postar em seguida desse vídeo. Parte 2 do dia que um cabeleireiro super famoso aqui do TikTok de dancinhas foi um escroto comigo. Continuando, gente, eu juro que ele não falou brincando. Ele olhou no fundo do meu olho e ele falou: "Por isso que eu tô te odiando." Ele não deu risada, não falou brincando e não falou só uma vez. Ele falou 3 vezes a mesma coisa, repetiu. Na primeira todo mundo riu, super engraçado. Na segunda um pouco menos, na terceira ninguém riu, não era engraçado. Ele tava falando sério, só que ele tava disfarçando uma piada ácida, um cara super gente boa. Gente, nesse momento eu já fiquei super desconfortável e ele não falou mais comigo. Tipo assim, eu falava, ele não me respondia, ele ficava me olhando feio, eu não podia fazer nenhuma brincadeira com a minha amiga que ele olhava feio e ainda teve mais. Depois de um tempo,
ele tava secando já o cabelo da minha amiga. E eu virei pra minha amiga e falei assim: amiga, por que você não corta uma franjinha aqui no meio da testa, em cima da sobrancelha? Desse jeito, brincando com ela. Ele virou pra ela e falou assim: nossa, ela é sua amiga ou sua inimiga? Agora eu entendi porque você parou de falar com ela. E isso que ele falou foi porque a gente comentou com ele que a gente tinha acabado de voltar a se falar. A gente não se falava há um bom tempo. Ela tinha parado de falar comigo, só que a gente não comentou o motivo, obviamente. Ele pegou e falou isso pra ela em voz alta, na minha frente. Todo mundo ficou em silêncio na hora que ele falou isso. Gente, resumindo, ele foi um idiota o dia inteiro. Teve um outro momento, quando ele terminou o cabelo dela, que eu fui gravar a reação dela, e aí eu peguei e cheguei perto dela, do lado dele assim, pra começar a gravar. Ele virou pra mim e falou assim: do meu lado não, né, bicha? Vai mais pra frente. Gente, hoje eu conto rindo, mas aquilo me afetou muito. Faz, acho que um mês agora, me afetou muito. Eu me senti muito mal. Foi tipo uma situação completamente humilhante. Eu achei completamente humilhante. Eu fiquei com vontade de chorar em vários momentos. Teve momentos de eu ir lá pra fora, sair do salão e tipo assim, com o olho cheio de lágrima, pra não chorar na frente de ninguém. Foi horrível. Gente, e depois, na hora de ir embora, eu ainda escutei ele conversando com o namorado dele, falando de alguma mulher, dizendo o quanto ela era desumilde e arrogante. Eu acho que ele não tem um espelho em casa. Gente, resumidamente, foi isso. Eu só tenho uma dica pra você que é famoso ou acha que é famoso: não sejam essa pessoa. Não distrate as pessoas que gostam de você e que admiram o seu trabalho. Isso é muito feio. Você só tá onde você tá por conta delas. Até onde você vai pra você provar que você é boa naquilo que você faz? Tô falando isso porque eu danço. E lá na escola, mano, no intervalo, a gente sempre dança, educação física, a gente dança, enfim. Tem um menino na minha sala que ele sempre fica debochando, falando que eu danço mal, não sei o que. Eu não ligo pra ele. Porém, a gente recebeu a notícia falando que ia rolar um concurso de dança aqui na escola. E aí ele já veio, tipo: ai, Sabrina, por que você vai lá e não se inscreve? Você não é a bonzona dançando? E, mano, eu danço muito, mas tem umas minas e uns caras aqui na minha escola que dançam muito também. Enfim, eu poderia não me inscrever no concurso porque eu não precisava provar nada pra ele. Só que eu queria esfregar na cara dele que, além de ganhar o concurso, eu ia ganhar o cheque de 100 mil reais. Sim, porque o concurso tava valendo um cheque de 100 mil reais. De início, assim, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medinho, porque os jurados, né, o pessoal que ia lá julgar se a minha dança foi boa ou não, era simplesmente o maior grupo de dança aqui da minha cidade. Tá, cara, eu ensaiei horrores. Eu nunca ensaiei tanto na minha vida. Tipo assim, daqui um mês ia rolar o concurso. Enfim, chegou o dia do concurso. No dia do concurso, a gente teve ensaio geral de manhã. Na verdade, a gente foi ensaiar de manhã, só que a gente ia passar o dia inteiro lá, porque a gente ia levar nossas coisas pra gente se arrumar. Velho, quando eu cheguei lá, os figurinos impecáveis, os cabelos das meninas impecáveis, elas mostrando qual penteado que elas iam fazer, as maquiagens, ó, assim, ó. Mas eu tava tranquila, porque eu tava aqui, garantido. Detalhe, eu não tinha contado que eu ia participar desse concurso pra ninguém, exceto pra minha melhor amiga. Porque o que é gostoso é você mostrar a vitória depois que você recebeu a vitória. Tá, ensaiamos, chegou a hora do concurso, tudo. E aí minha amiga entrou no camarim comigo. E ela viu como as meninas estavam, né? Tudo bonita, arrumada e tal. Eu também. Eu falei pra vocês que eu já tava garantida. Ela: Sabrina, você não vai fazer nenhuma penteada? Eu falei: mano, não, porque meu cabelão, amor, ele faz parte do meu movimento, ele faz parte da minha dança. Aí finalizei meu cabelo, tudo bem tranquilo, porque eu tava certa do que eu queria, eu tava certa do que eu queria entregar. Inclusive, eu usei o mesmo produto que eu tô usando agora, o ativador de casa de manga da Salon Line, porque ele me entrega definição, controla o frizz e deixa meu cabelo bem brilhoso, como podemos ver. Na hora da apresentação, e mano, quando o cara me anunciou, eu prometi pra mim mesma que eu nem ia ficar olhando pra plateia. Porque, mano, era a primeira vez que eu ia me apresentar, sei lá, eu tava com medo. E, mano, aquele lugar cheio, cara, quando eu entrei, não teve como, eu tive que olhar pra plateia. E quando eu entrei, mano, a luz do palco iluminou a plateia e foi bem no menino, deu bem um foco no menino que ficava me enchendo o saco e falava que eu era incapaz de alguma coisa. Dancei, bicha, dei tudo de mim, aí todo mundo se apresentou, tudo, a apresentação foi bem bonita de todos os grupos. E aí chegou a hora de falar quem ganhou. Já posso dizer pra vocês que fiquei entre as finalistas. E, cara, eu não ganhei o primeiro lugar, eu não ganhei o cheque de 100 mil reais, porém, eu fui muito elogiado. O pessoal falou que, nossa, eu acertei muito em vir com o meu cabelo solto, porque meu cabelo faz parte da minha dança, da minha verdade, da minha arte. Até perguntaram o creme que eu tava usando, porque falou que tava exalando lá na plateia e deixou meu cabelo lindíssimo, super cheiroso, tudo. Aí eu falei que tinha usado o ativador de cassia e óleos de manga da Salon Line, e sério, bicho, esse ativador de cassia é tudo. Eu não ganhei o concurso naquele momento, só que 2 semanas depois eu recebi um e-mail da produtora do grupo, que tava lá como jurados. Me chamaram pra ir pra uma audição, eu fui e passei. Hoje eu faço parte do grupo de dança. E todo mundo do grupo, hoje em dia, usa ativador de cassia, óleos de manga, porque assim, ele é um sucesso, ele deixa o cabelo assim, surreal. E é isso, espero que você nunca deixe alguém falar que você não pode alguma coisa.
eu tava aqui me maquiando e aí eu lembrei de uma situação que aconteceu essa semana. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso contar isso aqui no TikTok. Eu tava atrasada pra ir trabalhar e aí eu decidi ir de Uber e minha irmã tava aqui em casa e aí eu deixei uma parada pra onde ela tinha que ir também. Quando a gente entrou no Uber, eu achei super estranho porque ele ainda tava meio em 2020, 21, sabe? Ele tava de máscara, de luva e tinha aquele negócio de Covid, assim, obrigatório uso de máscara, tava toda essa vibe. Assim, gente, eu não sei vocês, mas eu sou muito paranoica com Uber. Eu sempre acho que eu vou ser sequestrada, que sempre vai acontecer alguma coisa comigo. Literalmente, qualquer movimento que o Uber faça, eu já fico, tipo, estranho. Pra mim, ele tá de luva é porque ele ia... E não ia ter o DNA dele no meu corpo porque ele tava de luva. Até chegar nesse momento que eu vou contar agora, a gente trocou, tipo, 2 palavras. Que foi, quando a gente entrou no carro, ele perguntou pra gente se podia sair. Ele fez, tipo, posso sair, a gente? Sim. Aí ele saiu. E quando a gente deixou a minha irmã, quando ela desceu, ele me perguntou, de novo, posso sair? Eu, sim. Esqueci de falar aí que ele falou outra coisa também. A gente teve o terceiro contato, que ele perguntou, você vai em tal lugar? E aí eu falei, sim. Só que eu fiquei, gente, tá escrito ali, o que ele tá me perguntando? E foi só isso que a gente se falou em toda a viagem até chegar neste momento. Uma informação importante é que sempre que eu tô indo trabalhar, seja no Uber, no ônibus, eu sempre vou fazendo, tipo, vou lendo minha revista, livro, vou editando vídeo, vou me maquiando. Eu sempre otimizo meu tempo no Uber ou no ônibus. Enfim, pra chegar no meu trabalho, tem um último semáforo pra você virar na rua. E aí, esse semáforo tava aberto, só que ele foi parando. E eu já assim, moço, tudo bom? Ele virou pra trás, olhando nos meus olhos fixamente, tipo, falando muito sério. E falou assim, moça, não foi você que eu busquei lá? Aí eu fiquei... Aí de primeiro eu achei que ele tinha me confundido com a minha irmã. Aí eu falei assim, foi eu sim. Foi. Aí ele ficava assim, não foi você, eu peguei outra pessoa lá. Aí eu... Meu Deus. Só que aí, gente, ele começou a falar repetidamente, olhando nos meus olhos com uma cara muito séria, falando que não era eu que ele tinha buscado no início. Eu já comecei a ficar desesperada, comecei a falar, moço, sou eu sim que você pegou. Eu pegava meu celular e falava, olha aqui, fui eu que pedi o Uber. E comecei a ficar desesperada e falar, meu Deus, sou eu. Nesse momento eu falei, cara, esse cara tá em surto, eu vou descer do carro. E já fui colocar a mão na maçaneta. Na hora que eu encostei assim, ele falou, impressionante o seu dom de se maquiar dentro do carro. Parece até que virou outra pessoa. Gente, o bonitinho decidiu voltar a dirigir e eu fiquei, gente, não é possível que isso aconteceu. Eu desci do carro que minha perna tava até